Eu sou o SUS. 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 Armã, Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? Hoje aqui no nosso podcast Repórter SUS, a gente vai falar sobre saúde bucal, mais precisamente sobre uma revolução que tomou conta do país nas últimas décadas e que foi proporcionada por ações políticas como o Brasil Sorridente. Para quem está ouvindo a gente, é um pouquinho mais novo, mais nova, pode não lembrar, mas o Brasil já foi o país dos banguelas. E a gente já teve períodos no nosso país em que mais de 90% das crianças, por exemplo, tinham cáries. Por que essa realidade mudou e o que é que falta para que a gente consiga chegar num nível de excelência mesmo? Sair dessa revolução, transformar ela em política estrutural e colocar a nossa população em um patamar de excelência no que diz respeito à saúde bucal. É sobre tudo isso que a gente vai conversar hoje aqui no Repórter SUS. O nosso podcast é uma parceria sonora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz e o Brasil de Fato. E quem está comigo hoje para conduzir o episódio dessa semana, como sempre, é a jornalista da Escola Politécnica e produtora do Repórter SUS, Juliana Passos. Ju, vamos nessa para mais um episódio. Vamos nessa, Nara. E a gente convidou para falar sobre esse tema a professora Helenita Eli, que é presidente da Associação Brasileira de Saúde Bucal Coletiva, a Abrasbuco. Professora, obrigada pela presença. Estamos aí, Nara, estamos aí para conversar sobre essa política Brasil Sorridente. Professora, olha, em 2003 a gente tinha 6.000 equipes de saúde bucal na saúde pública brasileira, inseridas na estratégia Saúde da Família. Esse número hoje é superior a 30.000. Uma evolução grande em 20 anos. A quantidade de centros de especialidade em odontologia saiu de 100 e ultrapassou 1.000 unidades. E os laboratórios de próteses, que eram 36 naquela época, hoje também estão passando de 3.000. Professora, o Brasil já foi o país dos banguelas, conhecido por esse apelido. A gente já chegou a índices de presença de cáries em crianças surpreendentemente negativos. E a gente tinha muitos adultos que não tinham os dentes mesmo, que precisavam retirar, porque naquela época a gente ainda por cima não tinha acesso a muitas tecnologias que hoje são presentes, inclusive acessíveis para muita gente, né? Professora, dá para a gente fazer um balanço das principais conquistas e políticas do Brasil Sorridente nesses últimos anos? Existem desafios que ainda permanecem? Com certeza. A Política Nacional de Saúde Bucal, ela avançou muito nesses 20 anos, e o principal avanço que eu considero é a questão do acesso. Isso trouxe essa quantidade enorme de profissionais, de serviços, ela trouxe um maior acesso para a população. E é isso que, em primeiro lugar, as pessoas precisam, é ter acesso aos serviços de odontologia, para tratamento, para cuidado, para prevenção, para promoção de saúde. E, em segundo lugar, claro que temos o que avançar. Hoje, a política está muito voltada para a atenção primária, para os postos de saúde, mas a gente sabe que tem muitas necessidades que vão além do posto de saúde, né, que são os centros de especialidades. Então, a complexidade maior que leva pessoas a precisar de um hospital, de uma internação hospitalar, para cuidados bucais, para cuidados de doenças bucais, e também atividades mais complexas, como os tratamentos ortodônticos, como os implantes. Isso ainda precisa avançar. E um outro avanço que há necessidade, que a gente vem trabalhando nisso, a política e o governo vem trabalhando nisso, é a questão da rede, né? A saúde bucal precisa se tornar uma grande rede de atenção em saúde bucal, exatamente por esses diferentes níveis de complexidade que exige para atenção. Professora, o Ministério da Saúde, indo nessa esteira, divulgou na semana passada alguns dados da pesquisa de saúde bucal do Brasil, referente ao período de 2020 a 2023.
Entre os dados de destaque, né, está a diminuição da cárie entre crianças de até 5 anos em 14%. Isso significa que a gente tem um pouco mais da metade de crianças até 5 anos sem cárie. E aí, pegando o embalo de que você falou da necessidade de uma rede, esse é um número satisfatório? O que é preciso fazer para mudar esse índice e de que forma essa rede de saúde bucal pode ajudar a diminuir não só o número de cáries, como o número de extração de dentes e a eventual necessidade de dentaduras? Pois, olha, vocês sabem que esses estudos, eles são sistematicamente realizados desde o ano 2000, desde a década de 2000. O primeiro foi em 2000, teve outros anteriores também, mas os que são mais potentes, digamos, em termos de representatividade de estudos, são os de 2000, de 2010 e agora de 2023, né? O de 2000 os resultados vieram de 2013, o de 2010 um pouquinho depois, e também hoje, agora, por uma série de razões, né, eles estão sendo apresentados agora em 2023. Esses estudos, os primeiros que foram estudos lá em 2000, gente, mostrava que os dados são bastante significativos. Nós tínhamos uma média prevalência de cárie. Essa prevalência de cárie aos 12 anos, ela é acompanhada mundialmente, né, porque é quando a dentição permanente está completa na boca. E aí nós tínhamos um índice que ainda era muito alto, né, considerado uma alta prevalência de cárie anterior. Este estudo de 2003, ele já mostrava que a gente tinha baixado de alta prevalência para uma média prevalência, né? Depois, em 2010, ela passou para uma baixa prevalência de cárie, uma baixa prevalência, ou seja, o percentual de crianças que apresentavam cárie aos 12 anos já tinha passado para um dente, em média, 1,5, 2 dentes, de 1,7 a 2,5. Então, essa prevalência baixa. E hoje nós conseguimos uma muito baixa, né, em alguns estados, com diferenças regionais, né? Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, eles ainda apresentam uma média mais alta em relação à média brasileira que os estados Sudeste e Sul. Então, existe com certeza aí uma desigualdade regional e entre classes que é preciso a gente atentar. Então, precisamos vencer. Claro que aí tem mais uma evidência da Covid também. A Covid escancarou a desigualdade. E também agora se mostra que a Covid, como resultado dessa desigualdade, também está se representando nos índices bucais, né? O que é preciso avançar? Eu acho que nós ganhamos muito nesse levantamento, desse estudo, em mostrar que os investimentos que estão sendo realizados para a redução da doença estão dando certo, né? Ou seja, nós temos avançado no número de pessoas livres de cárie, nós temos avançado no número de pessoas, na redução no número de dentes perdidos, que é um patamar que a gente bastante preocupante, a gente perdia, idoso chegava aos 60, 70 anos praticamente edêntulo, ou seja, sem nenhum dente na boca. Hoje nós já temos essa redução de pessoas que necessitam de prótese, isso significa que nós temos mais dentes conservados em boca, e isso é muito bom. Resultado do quê? Resultado dos investimentos, não só na fluoretação de águas, né? Porque a fluoretação de águas, quanto mais extensiva, quanto mais cidades ela chega, se reduz com certeza, independente de serviços, independente de acesso, ela só precisa tomar água, né? E isso é uma política muito importante, que deve ser levada. Quais são as cidades que têm menos água fluoretada no Brasil? Nordeste e Norte. Norte por uma razão bastante simples, assim, pelas dificuldades que existem na região norte. Mas a região nordeste já poderia ter um avanço na questão da fluoretação de águas, né? Então, essa é uma necessidade que a gente vem trabalhando, mas está dando certo. A outra questão é o acesso aos serviços. Tu tem mais serviços disponibilizados, portanto, as pessoas conseguem, né, tratar dos dentes. E aí entra os centros de especialidades. Quando em 2000 a gente detectou que havia ainda muita cárie e as pessoas estavam perdendo os dentes, a gente precisava do quê? Bom, as unidades de saúde já existem. O que nós precisamos? Precisamos de tratamento de canal,
Porque quando chega no posto de saúde, num ponto que precisa de tratamento de canal, o resultado é a extração dentária, uma vez que não tinha tratamento endodôntico, tratamento de canal. O outro problema era a doença periodontal, a doença que afeta as gengivas, que leva muitas pessoas na idade adulta a perderem dentes. Então, nós precisamos de centros de especialidades que vão tratar desses problemas, né? Não só de fazer restauração, de aplicar flúor, de fazer a parte educativa, mas também a parte do tratamento mais especializado. E se criou centros de especialidades. Isso foi um avanço, criou oportunidades de trabalho para os dentistas, criou qualidade na oferta dos serviços e permitiu que as pessoas conservassem os dentes, né? Então, este avanço no centro de especialidades, ele é extremamente fundamental para que a gente possa continuar avançando, né? Mais equipes de saúde da família, né, para que o acesso continue sendo de cuidado com as pessoas e mais acesso aos serviços especializados, por isso a rede. Professora Helenita, agora para a gente chegar, a gente ainda tem chão para andar e para avançar nas questões de políticas de saúde pública para a boca dos brasileiros, saúde bucal pública. Mas é fato que a gente conseguiu ultrapassar uma jornada interessantíssima nas últimas décadas no Brasil e que, novamente, na área da saúde, né, o Brasil coleciona esse tipo de condecoração, digamos assim, é exemplo para o mundo, né? O Brasil tem muitos exemplos para o mundo na área da saúde, o desfinanciamento histórico do SUS é o que emperra a maioria deles de serem programas de absoluta excelência. E mesmo nesse cenário, a gente já tem alguns programas de absoluta excelência. Mas eu queria conversar um pouquinho com a senhora, professora, sobre essa jornada que a senhora acompanhou em alguns momentos também, desse avanço da saúde bucal pública no Brasil. Como é que foi, professora, pessoalmente, acompanhar a gente sair do país dos banguelas para o Brasil sorridente, digamos assim? Pois então, Nara, bastante... dá uma alegria interna para a gente que acompanhou isso, porque, assim, em 73, eu fui para São José do Mantimento, em Minas Gerais, uma cidade que não chegava nem ônibus, nem carros, tá? A gente teve que entrar de jipe, de 4x4, para poder chegar nesses lugares. Eu fui pelo Projeto Rondon enquanto aluna, né, ainda do curso de graduação. E tu sabe que a gente, na época lá, podia fazer extrações dentárias. E aí, nessa cidadezinha, só tinha práticos, dentistas práticos, não tinha dentista. Então, quando chegou a equipe do Projeto Rondon, todos os práticos fecharam as portas, né? Tinha 3 práticos na cidade, eles foram embora, porque estava chegando uma equipe da universidade, né? E aí, lógico que a população acessou assim, em hall, em filas homéricas. E eu, uma estudante, fiz extração dentária esquentando os materiais, fervendo materiais, e muita extração, muita extração. E o que mais me chocou nessa situação, claro que isso tudo era próprio da década de 70, né? Estou falando em ferver instrumentais, porque realmente se fervia os instrumentais para esterilização, né? Não existia outros vírus tão potentes que existem hoje também, né? E naquela época, o que mais me impressionou eram as mães trazendo crianças de tipo 8, 10 anos para extrair todos os dentes. Eles tinham um dente para extrair. Ela pedia, aproveita e tira todos. Né? Porque, eu não sei mais qual é a razão, porque isso vai incomodar pelo resto da vida. Então, vocês veem a noção da população, era assim, tira os dentes para que nós não tenhamos problemas, tira os dentes porque os dentes incomodam, né? E que bom que hoje as crianças, né, e as pessoas entendam a importância desse elemento na boca, de manter esse elemento na boca. Mas isso ainda não é uma realidade, né? Nós ainda vemos muita situação. Por exemplo, os moradores de rua, as pessoas indígenas, né? São pessoas que ainda existem vazios assistenciais que não conseguem ter aí. E também a questão educativa, gente. A gente ainda convive, e esse trajeto da política, esse trajeto da odontologia, da saúde bucal, aí a gente ainda convive com uma parte da população que acha que dente de leite só está ali guardando lugar, né? Eles não entendem ainda que aquele dente é saúde, precisa ser cuidado
precisa ser tratado. Então, assim, trabalhar essa parte nas escolas, eu sou do tempo que a gente montava consultórios móveis, né, ia para a escola, então vinha uma Kombi, trazia um consultório móvel, montava o consultório, um consultório simplificado, a gente atendia toda a demanda da escola, aí a Kombi voltava, levava esse equipamento para outra escola, e assim a gente atendia todas as crianças da escola. E a parte educativa preventiva era feita por outros profissionais. Então, havia... Até dentista não faz. Quem trata, não educa, não previne. E aí vinha a parte da educação para tratar, para prevenir e para educar, né? Desde essa época, eu já considerava um absurdo, e a gente acabava fazendo todos os procedimentos, porque a odontologia é uma só, ou não é odontologia, né? Ou tu faz tudo, ou não faz odontologia. E, então, esses processos que avançam, olhando a odontologia e a saúde bucal como parte integrante do indivíduo, né, cuidar do todo, é fundamental, é muito bom a gente ver. E a gente lutou muito para que os próprios profissionais pudessem enxergar essa visão mais integradora, mais integralizada. E a gente ainda luta por isso, luta para fazer uma odontologia, um serviço de saúde bucal diferente, né? Que ele faça parte das equipes, que trabalha junto com a enfermeira, com os agentes comunitários, com os médicos, né? Trabalhando mais a questão integral mesmo, de acolhimento, de cuidado num todo. Então, é muito importante, assim, são experiências muito gratificantes, né? A gente vê mudando, a questão de mudança, né? De transformação para conseguir saúde. Então, eu queria retomar o ponto da atenção especializada e trazer alguns dados que foram publicados num artigo que chama Política de Saúde Bucal no Brasil, Transformações e Rupturas entre 2018 e 2021. E aí as autoras recuperam um pouco de dados anteriores e colocam que em 2003 o SUS distribuiu 79 mil próteses, enquanto em 2021 foi para 618 mil. E a quantidade de tratamento de canal subiu de 400 mil para um recorde que foi de 685 mil em 2012, mas em 2021 já estava em 380 mil. Queria te perguntar se esses números são suficientes, que outros fatores precisam ser analisados, e já colocando uma questão que é a da ampliação das equipes de saúde, que em geral ficam entre um dentista e um auxiliar e um técnico, enquanto na de tipo 2, seriam 2 dentistas, mais a presença de um técnico ou 2 e um auxiliar, né? Seriam 2 profissionais com ensino superior e 2 com auxiliares ou ensino técnico. Essa questão do trabalho especializado é um trabalho que a política tem se debruçado um pouco mais agora, no sentido quando pensa em rede, né? Quando está se pensando na rede. Com certeza isso não é suficiente, já os resultados agora do SB já mostraram, né, que houve um avanço e que há necessidade, sim, de aumentar o número de próteses, de laboratórios de próteses e de serviços especializados mesmo. Então, foi em 2004, mais ou menos, que a gente iniciou os primeiros centros de especialidades, então, existe necessidade, com certeza, principalmente para cidades menores, né? Porque esse serviço, ele vem mais para cidades maiores, né? E as cidades pequenas, 20 mil, 50 mil, elas não tinham capacidade para montar um centro de especialidades. Aí, esse ano, foi criado, então, os Serviços de Atenção Especializada, os SESBs, e isso está permitindo o contrato de profissionais de especialidade dentro das unidades básicas de saúde, né? E isso, então, vem propiciar um aumento, e o mais interessante é que esse serviço, ele não traz, assim, um protocolo da especialidade que é livre para o município. O município identifica qual é a maior necessidade, vai contratar ou um que faz tratamento de canal, ou que faz prótese, então, o município define de acordo com a sua realidade epidemiológica. Agora, este tratamento, hoje, ele tem possibilidades de avançar
para a área também da inovação tecnológica, porque tem muita tecnologia nova sendo criada, digital, a prótese digital, que facilita muito a questão também dos tratamentos automatizados, motorizados, de tratamento de canal, que se faz em uma sessão única, né? Em uma sessão tu já faz o tratamento, porque pessoas que precisam voltar várias vezes, isso dificulta muito, porque tu perde trabalho, às vezes é noutra cidade, tu depende de transporte, então, fazer em sessão única é ótimo, quanto menos tempo levar. Então, a odontologia precisa avançar também nisso, e isso, a própria política está atenta a isso, já foi uma proposta, né, da questão da saúde digital, incorporar a inovação tecnológica na questão do tratamento especializado. A outra questão é a questão das técnicas e dos auxiliares. Na época que eu estava me formando na graduação, eu participei do primeiro curso de formação de auxiliares e técnicos em odontologia aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E a gente, na época, já tinha um serviço modular, que a gente trabalhava com um dentista e 4 auxiliares, né? 4 técnicas. Era um trabalho que eles faziam, o dentista fazia a parte que não pode ser delegado para outras funções, e os outros faziam o entulhamento de cavidades, a restauração, né, fazia a prevenção, a parte de prevenção. Então, assim, ter profissionais técnicos e auxiliares é fundamental no avanço do acesso, em primeiro lugar do acesso, porque muito se deve ao tratamento, ao tratamento educativo, digamos, a ação educativa, para que reduza os próprios custos da odontologia, que é muito alto, né, hoje. Então, tu trabalhar nas escolas, tu trabalhar na comunidade, é fundamental. E trabalhar com os técnicos em saúde bucal, eles podem já fazer uma série de procedimentos em boca, né, procedimentos que não são de baixa complexidade, sempre sob a supervisão do dentista, logicamente, mas é possível, sim. Então, nós temos que criar centros formadores de técnicos em saúde bucal. Nós temos muito poucos. São poucos estados que têm, como o Paraná. O Paraná investiu muito na formação de técnicos. Hoje, quase todos os serviços no Paraná possuem técnicos em saúde bucal, ao contrário de outras capitais e outras regiões que não têm, nem conhecem. Nós estamos fazendo um levantamento do censo, agora das unidades básicas, né, e a grande maioria, elas não têm técnico, é tudo o dentista e o auxiliar. Então, é preciso, mas muitos não têm nem pessoal para contratar. Então, nós temos que investir, sim, nessa formação do nível técnico, de auxiliares e técnicos, né, é fundamental para a parte educativa e para o avanço também da saúde bucal, da redução de custos, inclusive. Sem dúvida, professora, a porta de entrada do SUS, no nosso movimento de revolução sanitária nas últimas décadas no Brasil, ela é uma unanimidade. Ninguém discute que a atenção primária e a prevenção são as raízes e nos ajudam a ir muito longe. Mas a partir do momento que a gente superou os obstáculos a essa porta de entrada, não que a gente tenha superado totalmente, né? Mas já que a gente conseguiu caminhar um pouco nessa jornada, sim, vem o momento de inovação, tecnologia, formação de pessoal, formação de técnicos e técnicas, para que a gente consiga chegar realmente numa mudança estrutural dentro da política Brasil Sorridente. Bom, professora, queria muito agradecer a presença aqui, por dar essa aula de saúde bucal pública brasileira para a gente espera ter outras oportunidades. Se tiver alguma reflexão final, por favor, fique à vontade. Nara e Ju, eu acho que eu só gostaria de colocar a importância de ter transformado a Política Nacional de Saúde Bucal em política de Estado, e não uma política de governo. Tá? Isso foi criado ano passado, com uma lei que tornou a política e transformou a saúde bucal como obrigação dentro do Sistema Único de Saúde. Porque muitos municípios, quando não tinham recursos, e o recurso é sempre, o cobertor é sempre curto, né? A saúde bucal é uma que ficava de lado, ficava fora. Hoje, é obrigação ter também saúde bucal em todos os locais de saúde. Portanto, acho que foi um grande avanço esse também, e que a gente precisa agradecer e parabenizar ao Sistema Único e aos gestores por ter essa providência.
E dessa forma, se a gente passa por momentos de risco à democracia, por exemplo, e momentos políticos complicados, né, como a gente andou passando aí, as políticas de saúde bucal estão garantidas, né? Elas têm menos chance de sofrer com os desmontes eventuais que, enfim, determinadas ideologias políticas nos impõem em alguns momentos da nossa história. Obrigada, professora Helenita, e até uma próxima oportunidade. Tá bom, obrigado para vocês também, espero ter contribuído aí com os objetivos de vocês, tá bem? Sem dúvida, a gente agradece também aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes, ficaram conosco até aqui. Juliana Passos, vamos para a nossa assinatura, aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. E do Rio de Janeiro, da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Juliana Passos.